é um critério, mas efetivamente, principalmente quem faz terapia hormonal ou consulta de anti-aging para monitorizar as doses de testosterona, o melhor é essa. Ou seja, de tratamento do anti-aging, eles utilizam muito mais essa medição de testosterona do que a livre. Muito bem, muito bem. Depois temos aqui outra pergunta. Hum, Catarina P. O estudo hormonal na mulher inclui apenas a FSH, LH, estrogênio, progesterona, TSH, prolactina e hormona antimuleriana? Pedimos todos na mesma fase do ciclo da mulher? Era isso que eu disse, depois disse verbalmente. Na primeira fase do ciclo, pedimos todas, exceto a progesterona. A progesterona pedimos no 20º dia do ciclo, para confirmar que os níveis estão elevados, para justificar que houve ovulação, está bem? Aquelas mulheres com ciclos irregulares, epá, peçam e depois tentamos enquadrar em que faz a questão. Muito bem, muito bem. E então agora vamos olhar para os resultados do televoto e, ok, temos aqui alguma divisão de respostas. 48% diz analgesia e encaminhamento para reprodução assistida. Sim. Depois 39% diz todas as anteriores. E 9% diz tratamento médico por 6 meses. E Eu faço, 3% pedir espermograma. eu faço Então, perguntas chatas. Assim, pá, não, não, são perguntas interessantes. Quando há dispersão de respostas, significa que a pergunta é pertinente e que existem dúvidas. E, portanto, é assim que nós gostamos. Força, Miguel, qual era a resposta? a maioria, os 47%, é a resposta assim mais adequada. Se temos uma mulher que está a tentar a engravidar, tem uma infertilidade primária e que tem uma história de endometriose, epá, para enviar logo para o Centro de Medicina da Reprodução. Se tiver dores, analgesiar e tudo isso. Pedir o espermograma, se ela não tiver feito, é uma coisa a posterior, pode-se pedir também, tudo isso, mas enviar o mais rápido possível é o ideal. O tratamento médico, eu deixava essa parte também mais para dentro da consulta, não entrar já com os agonistas, a utilização de decapeptil para melhorar se o endometrioma desaparece ou não desaparece, porque depois dentro da consulta vai surgir várias dúvidas, que é se tem indicação cirúrgica, se não tem indicação cirúrgica, se já tinha feito terapêutica médica ou não, se faz o ciclo de preservação, tipicamente nos doentes com endometriose. O que nós fazemos é, às vezes, fazemos o ciclo de estimulação FIV, ficamos com os embriões congelados, é operada e depois faz a transferência. Para nós, mesmo que seja o melhor cirurgião do mundo, estar a tirar um endometrioma de 5, 6 centímetros vai também danificar a reserva ovárica. Por isso há situações cada vez mais que nós estimulamos, congelamos embriões e faz a cirurgia e a seguir se faz a transferência. Dividimos por 3 fases para não fazer tudo seguido. Tá, mas a resposta mais adequada é dar analgesia e encaminhar para a medicina da reprodução. Muito bem, muito bem. Vamos então avançar agora com a apresentação. O que é endometriose? Este caso é fundamentalmente focado na parte da endometriose. A endometriose é a produção de tecido endometrial fora do útero e pode afetar as trompas e dar a obstrução tubária, pode afetar os ovários e dar os endometriomas, pode haver nódulos do sete retovaginal, cá atrás, nódulos na bexiga, nódulos no intestino, e a endometriose também pode existir no umbigo, no pulmão, no coração. As causas de endometriose, nós não sabemos muito bem porque é que existe endometriose, nem fisiopatologia de endometriose. Há duas teorias, uma que tem a ver com menstruação retrógrada, em que há um sangue que sai na menstruação para fora e há o outro sangue que sai pelas trompas e fica no pavimento pélvico, e esta descamação do útero, há células endometriais que depois implantam junto ao sítio onde o sangue saiu na menstruação. Mas esta teoria não justificava, por exemplo, endometriose no pulmão ou endometriose no coração. Pronto. E então existe outra teoria, que é a teoria da metaplasia celómica, em que se diz que a linha endometrial, que é aquela linha que está aqui dentro do endométrio, embrionariamente é a mesma do que reveste o peritoneu, do que reveste os órgãos, como o peritoneu, ou o pulmão, como a pleura.
e o pericárdio. E então há uma metaplasia nessa zona que causa a endometriose depois nas zonas longínquas. Depois há outra teoria que é a disseminação de células endometriais por a via linfática e que justifica haver disseminada endometriose no cérebro, endometriose em toda a parte do corpo. Mas nós ainda não temos uma coisa objetiva porque é que existe a endometriose e qual é que é a sua origem. O que aconteceu neste casal é, nós depois pedimos efetivamente o espermograma, enviámos para a consulta de apoio à fertilidade e depois na consulta de apoio à fertilidade, como estava a demorar muito tempo, vieram à consulta e perguntaram que se fazia sentido fazer mais algum exame antes da consulta ou não. E então era na dúvida se fazia sentido fazer a histrossalpingografia ou não. E é a próxima pergunta. A histrossalpingografia é o quê? É o estudo das trompas. Existem dois métodos de estudar as trompas, a histrossalpingografia e a histrossalpingossonografia. Neste casal, faz sentido fazer o estudo? Não faz? O que é que vocês acham? Muito bem, vamos então interromper e passar aqui à partilha. Eu já tinha colocado a pergunta aqui há algum tempo e de forma que já devemos ter aqui respostas para visualizar. Exatamente. A Sim. maioria dos colegas diz que sim. Sim. Efetivamente, estamos à espera do reencaminhamento. Ainda não foram chamados. Temos o espermograma normal e depois temos que estudar um bocadinho mais. Faz-se a histrossalpingografia. Qual é que é o problema da histrossalpingografia? Mais uma vez, é com participação. Pelo menos em Lisboa, eu não conheço nenhum sítio, nem nenhuma clínica de imagiologia com participa em histrossalpingossonografia. Não sei se tem outra realidade, se no Porto, se em Coimbra com participam ou não. Geralmente, Também não tenho muito esse conhecimento, porque no fundo também este normalmente é um exame que já é pedido mais pela especialidade, ou seja, normalmente a ser feito será feito a nível do hospital. Mas, por exemplo, nós fazemos, há clínicas que fazem, clínicas de imagiologia, que é uma máquina de raio-x, que a doente fica deitada e que se coloca um contraste dentro do útero. Eu vou agora partilhar. Sim, eu vou interromper aqui deste lado, força. As imagens que eu tenho, em que nós injetamos o contraste dentro, isto não é da paciente, encontramos o contraste dentro do útero e depois vemos as trompas de um lado e a trompa do outro. Isto é histrossalpingografia. Depois há a histrossalpingossonografia. E o que é a histrossalpingossonografia? É, em vez de usar raio-x, usamos ecografia. Injetamos uma espécie de uma espuma e conseguimos ver o circuito, o percurso das trompas. Vantagens e desvantagens. Vantagem. A histrossalpingossonografia é menos dolorosa, mas ao mesmo tempo temos maior dificuldade em diagnosticar obstruções distais. Esta aqui é um bocadinho mais dolorosa, depende um bocadinho de cada médico e da velocidade com que nós injetamos o contraste e se as trompas estão permeáveis ou não. E é o exame que nós temos muito mais a noção objetiva se as trompas estão boas ou não. Isto é histrossalpingosonografia, está bem? Injeta-se aqui o contraste, uma bolhinha e a espumazinha passa, está bem? Por ecografia, e nós fazemos ecografia ao mesmo tempo. E nesta paciente, isto é um resultado dela, o que nós vimos foi, injetámos o contraste e depois vimos aqui, não passa contraste nenhum, vimos aqui tudo inchado. O que é isto? Sabem? É uma das perguntas ou não? É. Não é? Pronto. Então vou dizer, isto aqui é uma coisa que nós chamamos, é uma hidrossalpinge, que é a trompa que está dilatada, ou seja, existe uma obstrução distal e que depois enche a trompa e fica cheia de conteúdo. Conteúdo, pode ser conteúdo hemático, pode ser conteúdo infeccioso, o que seja. E isto acontece porque a endometriose, cria nódulos de endometriose junto às extremidades distais e depois ela fica assim inchada e dá a hidrossalpinge. Nesta doente depois, o que se teve que fazer foi fazer a cirurgia, está bem? Porque o que acontece com as trompas dilatadas, tem líquido aqui dentro e este líquido é tóxico para o embrião e não dá as implantações. Retirou-se a trompa deste lado, está bem? Que estava afetada, e depois fez o ciclo de fertilização in vitro, está bem? Como já estava a tentar há muito tempo, a endometriose, e pronto. Se me perguntarem assim, é obrigatório ir logo diretamente para FIV? Um casal já está a tentar há algum tempo com história de endometriose,
fez sentido ir diretamente para FIV. Agora, ninguém inviabiliza que a trompa do outro lado, que estava boa, possa ser viável e dar gravidez de forma espontânea, está bem? Se nós tirássemos as duas trompas e houvesse uma hidrossalpinge bilateral, aí sim era obrigatório fazer um próximo tratamento sempre com FIV. Agora, se nós temos uma trompa boa, pode haver casos de gravidez espontâneas com uma trompa boa. Agora aqui é mais o tema da ACOG, da Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, que um bocadinho para como é que nós devemos abordar os doentes com endometriose e explicar a abordagem dos doentes. O que é endometriose? É uma doença que tem um grande impacto na qualidade de vida das mulheres. Nós só conseguimos ter o diagnóstico definitivo de endometriose se nós tiramos o resultado histológico, ou seja, fazemos uma laparoscopia, retiramos o nódulo suspeito e enviamos para a análise. Não é recomendado andar a fazer sistematicamente cirurgias na endometriose, fazer as cirurgias, o mínimo de cirurgias possível para a maior qualidade e conforto da mulher, está bem? Porque a endometriose não vai desaparecer e infelizmente é comum mulheres com endometriose serem operadas 2, 3, 4, 5 vezes durante a vida. Pois, existem umas imagens sugestivas, ou por ecografia 3D, ou mesmo por ressonância, que não são patognomónicas, mas que declaram claramente que há endometriose. Mas, mais uma vez, não substitui o diagnóstico definitivo do resultado histológico, está bem? Os tratamentos. Muitas das vezes o tratamento de alívio da dor, como aquela pergunta que tinha feito inicialmente, de analgésicos. O que nós fazemos também outras coisas para controlar a doença é fazer hormonas, pílula combinada, pílula só de prostativo. Há os agonistas do GnRH, em que criam uma espécie de um estado menopau, ou seja, os valores ficam muito baixos e é tipicamente usado às vezes até antes das cirurgias para diminuir o estradiol e então faz a cirurgia e depois volta-se ao normal. A utilização do danazol é raro, está bem, em Portugal também não é muito recomendado e tudo isso, mas está reportado alguns artigos sobre isso. Tratamento cirúrgico. Esta parte aqui, quando é que operar ou não operar? E antigamente operava-se muito mais endometriose, 2, 3 centímetros de endometrioma, opera-se. Nódulo de 1 centímetro, opera-se. Atualmente criam-se equipas multidisciplinares focadas só na endometriose, tanto no público como no privado, em que temos o ginecologista, o imagiologista, o urologista, o cirurgião geral, quando existe invasão do intestino, o cirurgião cardíaco, quando existe problemas de invasão do coração ou do pulmão, e eles têm uma espécie de uma reunião multidisciplinar para decidir se fazem ou não cirurgia. A minha realidade é muito mais próxima da luz. Eu, apesar de fazer, digo mais à medicina da reprodução, mas faço alguns partos, faço 30 e tal partos, 40 partos por ano. E os partos que eu faço é na luz, e muitas das minhas doentes com endometriose envio para a luz e para a equipa da luz, da Filipa, da Filipa Osório, do João Alves, e eles funcionam muito em equipa, têm aquela reunião de decisão e decidem se fazem cirurgia ou não. E é comum muitas vezes eu fazer uma parte, faço a cirurgia e depois faço a transferência a seguir, está bem? Mas isto aqui é mesmo cada caso é um caso. Não há assim uma guideline dizer é obrigatório isto ou é obrigatório aquilo. Está bem? Depois, as mulheres com endometriose, antigamente definia-se endometriose leve, moderada, grave ou profunda, superficial. Há mesmo uma mulher com endometriose profunda pode não ter infertilidade e pode haver uma endometriose leve ou superficial e haver infertilidade. Neste caso, não era uma endometriose muito severa, só que tinha as trompas afetadas e com hidrossalpinge houve necessidade de fazer salpingectomia. As técnicas de medicina da reprodução, claro que são mais relacionadas para as endometrioses graves, mas mesmo uma endometriose leve pode haver necessidade de fazer técnicas de procriação medicamente assistida. Dúvidas deste caso? Temos aqui, mas eu coloco depois durante a próxima pergunta televoto. Força, força. Pronto. Entramos agora num terceiro caso. Já vimos o primeiro caso, fator masculino, o segundo caso, endometriose, e agora um terceiro caso que logo aqui pelo ovário, pela fotografia do ovário da doente, dá para ter a ideia do que é que isto possa ser, certo? Temos uma mulher de 26 anos, com irregularidades menstruais e que está com dificuldade em engravidar.
Na história clínica há uma amenorreia secundária, ok, tem uns ciclos de 60 a 90 dias, acne, principalmente quando deixou a pílula, não tem nenhuma comorbilidade e fuma e tem um índice de massa corporal de 29. Do exame físico, notamos que tem uma maior pilosidade, está bem, e depois nota-se que também tem uma cantose nigra no pescoço. Vocês estão habituados a ver isso, principalmente em mulheres mais velhas e homens mais velhos. Muito bem, colegas, podem ir respondendo a esta pergunta de televoto agora, que está no ar a respeito deste novo caso. E, entretanto, então perguntava-nos aqui a Carolina, Miguel, porque é que o estudo das trompas ainda não é feito com ressonância ou TAC com contraste? Muitas das vezes, porque quem faz a histosalpingografia é entrar numa cavidade e tem que estar um médico disponível. Tipo, é o ginecologista ou o radiologista que injeta o contraste. Tipicamente até costumam ser os ginecologistas. E é um exame que é dinâmico, ou seja, nós injetamos o contraste e temos que ver o percurso das trompas. Pode ser feito por TAC ou por ressonância. Nós conseguimos, como fazemos muitas vezes na área de gastrointestinal ou tudo isso. Mas era preciso estarmos lá no local ou haver um sistema que nós conseguíssemos ir injetar